A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós temos falado nessa noite sobre ter intimidade com Deus. Como é importante nós andarmos com Deus e sabermos que Deus habita em nós através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que nos orienta, que nos edifica, que nos corrige. Então é importante os nossos ouvidos sempre estarem abertos para ouvir a palavra de Deus. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. No Velho Testamento, tem um versículo muito conhecido que eu gosto muito, que foi quando o rei Salomão estava consagrando o templo para Deus. E Deus falou com ele naquela noite, dizendo: se o meu povo, que chama pelo meu nome. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é todo aquele que abriu seu coração, que recebeu Jesus, que crê nele como Salvador, que tem essa certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Aquele que ouve a palavra, que anda nos caminhos, aquele que procura edificar a sua casa sobre a rocha. Se o meu povo que conhece o meu nome, que clama pelo meu nome, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um versículo da palavra de Deus forte, muito conhecido, profundo. Deus havia dito: se eu fechar o céu, de tal forma que não caia água sobre a terra, que não venha chuva, se houver praga, peste de gafanhoto, e se esse povo, se o meu povo, se humilhar e orar e buscar a minha face. Normalmente, quando havia uma repreensão de Deus, por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa da maldade do povo, normalmente o povo perdia a bênção. Havia seca, os rios secavam, não caía água na terra, havia praga de gafanhoto, havia peste. Então havia sofrimento. E realmente, quando as pessoas vivem longe de Deus, vivem na prática do pecado, ela experimenta muitas dores, ela experimenta muito sofrimento, angústia, tristeza, porque é isso que acontece quando a pessoa se afasta de Deus, quando ela anda sem Deus, quando ela está longe de Deus. Israel tinha essa facilidade de se afastar de Deus. Muitas vezes passava a adorar ídolos. Costume do povo pagão. E então normalmente sofria ataque dos inimigos. Era a miséria que reinava. E naturalmente muita lágrima, muita dor. Mas aí o Senhor fala: se o meu povo, se essa gente se humilhar e orar e buscar a minha face. Vejam bem, se humilhar, primeiro, realmente, eu errei, eu estou longe de Deus, estou sofrendo porque eu estou afastado do Pai, estou sofrendo por causa dos meus erros, dos meus pecados. Então a pessoa reconhece, ela sabe que precisa da misericórdia de Deus, ela precisa do perdão, ela precisa se reconciliar com Deus.
Então ela se humilha e vai buscar a Deus e orar. Mas orar e buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Abandonar os seus erros. Abandonar a coisa errada. Isso é conversão. Mudar de rumo. Voltar para Deus. Se converter dos seus maus caminhos. Olha que coisa maravilhosa. É só reconhecer, eu preciso de Deus. Estou sofrendo porque estou longe de Deus. Estou amarrado pelo vício, pelas drogas, pela bebida, pela prostituição, pelos pecados que eu cometo, pelas mentiras que eu conto, por atos que muitas vezes desonestos. Então eu preciso pedir a misericórdia de Deus. E ela vai ali como um pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso do seu perdão. Olha para mim, Senhor. E ela continua orando, ela está buscando, ela quer encontrar. Então ela já deu o seu passo. Primeiro passo. E agora o Senhor fala ele se converter dos seus maus caminhos. Abandonar os seus ídolos. Abandonar o pecado, abandonar os seus vícios. Consertar aquilo que está errado. Pedir perdão, perdoar. Se converter dos seus maus caminhos. Naturalmente, quando isso acontece, Deus perdoa, porque é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que está com os braços abertos. Por mais longe que o filho se afaste, por mais ingrato que ele seja, o pai sempre está com os braços abertos esperando a volta do filho. Lembra do filho pródigo? Que gastou tudo que o pai lhe deu e estava agora distante, maltrapilho, com fome, numa terra distante, e lá ele se arrepende. Ai, pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. Eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir que ele me trate como um dos seus empregados. E quando ele volta, o pai não lança no seu rosto, o pai não aponta o dedo para ele, pelo contrário, o pai estava de braços abertos e recebe o seu filho e prepara roupa nova, roupa limpa, um banho, uma festa, porque o seu filho estava longe, estava morto, estava perdido e agora foi encontrado, voltou para casa. Essa é a alegria de Deus quando um pecador se arrepende. Então agora a pessoa se converteu dos seus maus caminhos. Que coisa maravilhosa! Ela volta a ter comunhão com Deus, volta a ter paz, ter alegria, ser uma pessoa feliz, porque é isso que acontece quando ela se encontra com Jesus, quando ela tem encontro com Cristo. Ah, que coisa maravilhosa! Dos seus pecados eu não me lembro mais. Deus se esquece. Ela começa agora uma nova vida, começa uma nova caminhada, está andando com Deus, o Espírito Santo habita nela. E agora não está mais sozinha, mas o próprio Deus está nela através do Espírito Santo. E esse Espírito Santo a guia na verdade. O Espírito Santo a conduz para orar, para adorar a Deus, para amar o próximo, para servir a Deus com um coração fiel. Então agora é uma nova vida, ela se converteu dos seus maus caminhos. É isso que o mundo não entende. Quando uma pessoa vem para a igreja doente e Jesus faz um milagre, ela é curada. Quando ela vem para a igreja perturbada, Jesus liberta e ela sente aquela felicidade. Ela abre o coração, recebe Jesus e ela se torna uma nova criatura. É uma alegria enorme. Ela tem Jesus agora na sua vida. E é uma nova criatura, porque se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Ela tem o seu nome escrito no livro da vida. Ela tem aquela certeza que ela é filha de Deus, que ele é filho de Deus. Então é uma nova vida agora com Jesus. E ela sabe
porque é promessa de Deus. Eu ouvirei do céu a sua oração. Ou seja, os céus se abrem para ela. Quer ter o céu aberto? É você ter comunhão com Deus. Os céus estão abertos. Os ouvidos de Deus estão abertos. O braço de Deus está estendido. Então eu ouvirei do céu a sua oração. Que coisa maravilhosa saber que quando você ora, Deus está ali com os ouvidos abertos. O Espírito Santo está intercedendo por você. Seu braço está estendido. Suas mãos estão estendidas para ouvir e responder a sua oração. Então eu ouvirei do céu a sua oração. Ora, eu perdoarei todos os seus pecados. Gente, não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. O único pecado que Deus não perdoa é aquele no qual a pessoa não se arrepende, porque o Espírito Santo fica ali convencendo. O Espírito Santo fica ali tocando no coração dela. Se arrepende, se arrepende, se arrepende, mas ela endurece o seu coração. Ela não se arrepende, ela não ouve a voz do Espírito Santo. Como é que Deus pode perdoar? Porque sempre o Espírito Santo está ali convencendo a gente. Olha, se volta para Deus, confessa o seu pecado, muda de rumo. O Espírito Santo está... Porque o Espírito Santo quer que você esteja em comunhão com Ele, mas o pecado impede. Então Deus não pode perdoar se você endurecer o seu coração para o Espírito Santo. Esse é um pecado contra o Espírito Santo. Se endurecer o seu coração, você não se arrepender. Deus não pode perdoar se não houver arrependimento. Mas por pior que seja um pecador, por maiores que sejam os seus pecados, aquele sangue que foi derramado na cruz é poderoso para limpar o seu coração, perdoar os seus pecados, para lavar a sua alma e te dar a certeza de vida eterna. Oh, meu querido, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então uma coisa é certa, Deus ouvirá do céu a nossa oração, perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Esse Deus é poderoso, Ele não só cura o doente, Ele não só opera milagres e maravilhas na vida do doente, mas Ele sara nossa casa, sara o nosso coração, salva a nossa família, Ele salva a nossa situação, tudo muda, porque Deus é poderoso e todo o poder nos céus e na terra estão nas suas mãos. Então esse Deus está no céu, Jesus está à direita do Pai, mas nós não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo está com cada um de nós. Nós não estamos mais sozinhos, o Espírito Santo está conosco. Então quando nós dobramos o joelho para orar, o Espírito Santo está conosco, Jesus está à direita do Pai, o Pai está ali nos ouvindo, e sempre que nós oramos, o Espírito Santo está ali intercedendo por nós, e Jesus está dizendo para o Pai, Pai, é no meu nome, Ele crê em mim, meu sangue foi derramado por Ele. Então quando o Pai ouve a nossa oração no nome de Jesus, pode ter certeza que os anjos mais do que depressa se preparam para trazer a resposta para a nossa vida, trazer a resposta para você, abençoar o seu coração. Então, amados, o caminho é esse: se humilhar e orar, buscar a face do Senhor. E é o que está faltando hoje. A maioria da igreja se preocupa com campanha, com festa, mas não tem dado atenção à oração. A oração é o oxigênio da alma. A oração é você falando com o Criador, a criatura falando com o Criador, o filho falando com o Pai, um homem pecador falando com Deus Santo, um homem finito falando com Deus infinito, um homem cheio de falhas e imperfeições falando com Deus que é amor. Então a oração é aquilo que nos fortalece, aquilo que nos levanta, que nos dá intimidade com Deus, com o Espírito Santo.
Então a oração é primordial na nossa caminhada. Jesus nos deu exemplo. Quantas madrugadas orando. Passava a madrugada orando na praia, no deserto. E nós, igreja, precisamos nos lembrar disso. Quanto mais comunhão com Deus, mais bênção tem na nossa vida, mais abençoado nós somos, mais a graça de Deus se derrama sobre nós, a unção de Deus na nossa vida. Uma pessoa que ora muito, ela tem muita unção de Deus. Quanto mais oração, mais bênção. E hoje as pessoas mal falam com Deus, não gastam tempo de oração. Poucos dobram o joelho para orar. Ao deitar, ao levantar, ao almoçar, ao andar pela rua. A Bíblia fala, orando em todo o tempo. Orai sem cessar. Então a oração é aquilo que nos dá vida com Deus, comunhão com Deus, e nós não podemos perder isso. Então, voltando aqui para o templo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Gente, quando a pessoa se converte, tudo muda na sua vida. Da água para o vinho, nova criatura, cidadão do céu, nunca mais estará sozinho, mas o Senhor sempre estará com ela, através do Espírito Santo. E nessa noite, que você possa sair daqui, lembrando que o Espírito Santo, ele é um fogo consumidor, que destrói o mal, que consome toda sorte de mal. Seja qual for o problema que você está enfrentando, você está com aquele que habita em você, está com você todos os dias e estará com você até a volta de Jesus. É o Espírito Santo. E nós precisamos aprender a ter comunhão com Ele. Na bênção apostólica fala, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco para sempre. Comunhão do Espírito Santo. Falar com Ele, conversar com Ele, pedir direção, adorar. Então, amado, nós sabemos, se o céu estiver fechado, as coisas não estiverem indo bem, praga, peste, doença, problema, dificuldade sem fim surgindo, o caminho é a oração. Se humilhar, Senhor, preciso de Ti. Senhor, renova a minha vida. Senhor, me perdoa. Orar e buscar. É orar e perseverar. E se tiver algum caminho torto, se converte, se arrepende, se volta para Deus, porque aí Ele ouve do céu, Ele perdoa e Ele sara. Que nesse novo mês de julho, seja o mês de milagres na sua vida. Seja o mês em que a mão de Deus seja estendida. Que Deus possa estar sarando, curando, operando milagres na sua vida. E que julho seja o melhor mês da sua vida. Seja o mês em que as bênçãos venham correndo atrás de você. Que haja salvação na sua casa, haja salvação no seu lar, haja libertação, haja prosperidade, que a bênção de Deus possa, em abundância, acontecer na sua vida nesse mês de julho. Quem crê nisso, diga aleluia. Ora, Deus, Jesus, bem forte, bem forte, bem forte. Aleluia. Amados, vamos nos colocar em pé nesse instante.